Olha, quinta-feira esse julgamento não precisava nem acontecer, na verdade, porque rigorosamente a questão da parcialidade já foi julgada naquele habeas corpus da segunda turma. Então, não existe um recurso para o pleno de habeas corpus de turma. Eu advogo no Supremo há 40 anos e nunca houve um caso como esse. Então, rigorosamente, no dia em que o Gilmar levou aquele habeas corpus, que ele tinha pedido vista, lá em 2018, e foi logo após o despacho do Fachin, a determinação do Fachin sobre a incompetência, que são duas coisas distintas. O Fachin corretamente seguiu a orientação da turma, que depois o pleno veio dizer que estava correto por 8-3, e foi declarada a incompetência da 13ª vara. Neste mesma decisão, o Fachin disse que teria sido tornado prejudicado o habeas corpus da parcialidade. O que o Gilmar fez imediatamente? Falou, opa, não. Colocou o habeas corpus, ele é o presidente da turma, levou o habeas corpus para julgamento. E, numa tarde histórica, o Gilmar colocou primeiro essa questão prejudicial, a questão preliminar, e a turma, por 4-1, vencido só o Fachin, entendeu que não havia sido prejudicado, que não tinha perdido o objeto. Então, esse assunto está decidido, definitivamente decidido. Aí julgou, todo mundo lembra, e por 3-2, com o voto da ministra Carmen Lúcia, considerou que o Moro era parcial. E uma parcialidade, Azenha, que há uma característica muito interessante, que a parcialidade, primeiro, ela tem até precedência no julgamento das demais suspeições, que é muito forte. Mas não é uma parcialidade, não, descobriu que esse julgamento aqui se deu com juiz parcial, não. Foi um julgamento peremptório, especialmente o ministro Gilmar, mas também o Lewandowski, acompanhado pela Carmen Lúcia, disseram que o que houve foi uma perseguição ao ex-presidente Lula. Então, no meu ponto de vista, não tem como, não existe recurso para o plenário. O ministro Fux, como presidente, evidentemente, pode levar isso a julgamento. Mas eu acho que esse julgamento ele já acabou antes de começar. Então, você acha que nem vai haver uma decisão quinta-feira que reconsidere o que a segunda turma decidiu? Ou que considere prejudicada porque como o Fachin já tinha extinto as 4 ações, então essa coisa do Moro não vale. O que vai acontecer é que o Supremo, nós temos é muito formal e tem que ser, o Poder Judiciário é assim mesmo. O presidente do Supremo tem um poder muito grande porque ele domina a pauta. Ele já disse que vai levar quinta-feira isso. Então, ele vai apregoar, e penso eu não gosto muito, eu advogo no Supremo há 40 anos, eu não gosto muito de dizer o que os ministros vão fazer, não, porque seria uma certa pretensão minha. Mas, num caso como esse, ao ser apregoado, provavelmente o ministro Gilmar pedirá a palavra e vai dizer, olha, esse habeas corpus foi julgado na sessão do dia tal, esta questão da prejudicialidade já foi discutida no local certo. O direito, é muito formal e você sabe disso. Quer dizer, não é possível, até por uma questão de segurança jurídica, você falar assim, não, mas eu não gostei desse julgamento na primeira turma, não, ou na segunda turma. Eu vou levar para o pleno. Isso gera uma quebra de confiança do cidadão, do jurisdicionado, no sistema de justiça. Então, assim, perdendo ou ganhando, é o que eu falava quando eu ia julgar a ADC 43, lá na questão da presunção de inocência. Eu ia até os ministros e falava, olha, eu quero julgar. Não dá para ficar 2 anos com o mesmo tema para ser decidido. O que o jurisdicionado quer é segurança jurídica. Nós tivemos uma decisão da segunda turma peremptória, absolutamente firme. O Moro foi parcial e coordenou os procuradores da Força Tarefa de Curitiba, que é ilegal e, para mim, há que se fazer uma análise criteriosa dos motivos que levaram o Moro e os procuradores a agir assim. Porque pode haver, inclusive, crime. É grave isso aí. Eu acho que, em relação aos casos do Lula, eu não tenho nenhuma dúvida de que estão todos nulos, porque a suspeição aí e a parcialidade se deu de uma forma muito clara, a segunda turma deixou isso, na perseguição, até é um termo forte, mas é o termo que saiu do julgamento, na perseguição que esse
nefasto ex-juiz Moro, que usava a toga para poder fazer política, na verdade, fez ao ex-presidente Lula. Então, assim, eu acho muito difícil que qualquer outro réu da Lava Jato venha se beneficiar desse julgamento. Agora, o Lula, qualquer processo que ele tenha sido condenado pelo Moro, ou que o Moro tenha instruído o processo, que o Moro tenha participado de forma importante como juiz, esse processo está nulo. Porque ali é uma questão Moro, procuradores que ele coordenava, força-tarefa. O erro começa, Azenha, quando você fala assim, o juiz da força-tarefa, como juiz da força-tarefa? Isso aí já demonstra a fragilidade, entendeu? Não existe juiz da força-tarefa. A força-tarefa é do Ministério Público, que coordena os procuradores e também os delegados e tal. Então, acho muito difícil, e essa é uma preocupação que tem muito, mas vai acabar a Lava Jato? Não. Essa questão da parcialidade diz respeito a Moro, procuradores e Lula. Diferente da incompetência. A incompetência dessa terceira vara, por exemplo, um mês antes eu tinha tirado de Curitiba, também no Supremo Tribunal Federal, na decisão do Supremo, o caso da Transpetro, onde tem 4 ex-senadores que eu sou advogado. Não deu imprensa, felizmente. Quando não dá imprensa é ótimo. Aí depois, no caso do Lula, foi exatamente o que nós tínhamos ganhado lá no caso da Transpetro, entendeu? Esse sim, esse tem um efeito que pode se estender, porque o que o Moro fazia é que ele queria ter uma Explica para mim, nacional. Cacá, e vai esse caso que você ganhou. Era O que você alegou? O Moro achava importante ter também... Ele escolhia os processos dele. Tudo que dizia de respeito a pessoas importantes. Nesse caso, tinham 4 ex-senadores da República. Então, o que ele fez? Ele levou o caso da Transpetro para Curitiba. E nós argumentamos que não tinha por que estar em Curitiba. Assim como os advogados do Lula argumentaram que não tinha por que o sítio de Atibaia estar em Curitiba. É até meio caricatural, né? Você está julgando o sítio de Atibaia em Curitiba. Você está julgando o triplex do Guarujá em Curitiba. Quer dizer, é uma coisa chapada, assim, é uma incompetência chapada. Então, no caso da Transpetro, eu fiz uma manifestação e o Supremo Tribunal determinou que viesse para Brasília. E chegando aqui, aí é um procedimento normal, é diferente da parcialidade. Chegando aqui, o processo vai ser distribuído para uma das varas, o juiz vai mandar ouvir o Ministério Público, que vai dizer, olha, a denúncia que foi feita lá em Curitiba está correta e eu vou subscrevê-la. Ou o procurador pode dizer o seguinte, essa denúncia aqui eu não concordo com ela, não, e não denuncia. Entendi. Começa de novo, entendeu? A parcialidade, não. A parcialidade é um tiro de canhão, Azenha. A parcialidade é assim, opa, esse juiz perseguiu esse cidadão aqui e esse cidadão foi julgado porque o juiz queria julgá-lo. O juiz não tem que querer julgar. O primeiro direito do cidadão é ter um juiz natural. Um juiz pré-determinado pela regência que diz do Código de Processo Penal, pela Constituição. Então, é uma diferença enorme. Eu ganhei vários outros casos na questão da incompetência. Da parcialidade é Moro, procuradores e Lula. Você... Como é que o Moro conseguiu levar Transpetro lá? Só pela ligação Transpetro, parte da Petrobras, etc. e tal? Não, o Moro tinha uma pretensão de juiz com jurisdição nacional. Como ele tinha uma força midiática muito grande, contaram para ele que ele era um semideus e ele, muito inculto, acreditou. É o que eu brinco, se tivesse lido Fernando Pessoa, teria visto Arre, onde é que há homens do mundo? Estou farto de semideuses. Mas eles não leem literatura. Então, todos os processos que tinham a importância, ele levava para lá. Né? O Transpetro tinha 4 ex-senadores da República, então ele escolhia os casos. É uma coisa teratológica, quase doentia, meio patológica, sabe, Azenha? Não é normal um juiz ter uma perseguição. Hoje é muito fácil dizer isso. Eu falo isso, tem 5 anos andando pelo Brasil, escrevi um artigo na Folha de São Paulo em 2015, 6 anos atrás, chamava-se Que País Queremos?, que eu falava isso. Eu quero o enfrentamento da corrupção, mas com todos os direitos e garantias constitucionais preservados. O Supremo Tribunal, o Poder Judiciário, não faz o enfrentamento da corrupção. Isso é o Ministério da Justiça tem que programar com
através do Ministério Público, através da Polícia Federal. O Supremo Tribunal cumpre a Constituição. Ele julga, é um poder inerte, as pessoas têm que entender isso. O Supremo Tribunal não é um poder que acorda de manhã e fala assim, agora eu vou mandar abrir uma CPI, ou eu vou mandar abrir um processo contra o fulano. É um poder inerte, só há esse provocado. Essa é uma questão muito interessante das pessoas terem noção. Então, quando chegou o Supremo à discussão da competência, a incompetência do Moro é chapada. E isso foi o que se deu. Cacai, qual é o Gilmar falou no julgamento, precisamos de uma reforma na justiça brasileira todinha. Qual, na sua opinião, uma pessoa que tem tanta experiência, tão respeitado, na sua opinião, seria a prioridade, Cacai, de reforma no judiciário, hein? Olha, primeiro nós temos que ter um judiciário que tenha condições de atender mais rapidamente as demandas. O maior avanço do processo penal brasileiro chama-se juiz de garantia. O juiz de garantia é o maior avanço do processo penal brasileiro. Nós discutimos isso, eu fiz parte de um grupo de advogados criminal que nós nos reunimos várias vezes com vários deputados, depois conversei com os senadores, e o Congresso apoiou por ampla maioria o juiz de garantia. Qual que é o problema do Brasil? Que tem uma coisa disfuncional. Depois de uma discussão profunda, com audiências públicas, o juiz de garantia é a coisa mais importante do processo penal brasileiro. Em janeiro do ano passado, o Fux deu uma liminar para que ele não entre em vigência. Isso é um escândalo, Azem. Você veja bem, é claro que o Poder Judiciário tem o direito de errar por último, mas uma decisão de um juiz, pense bem vocês que estão me ouvindo, uma decisão de um juiz, ainda que ministro Supremo é juiz, dá uma decisão paralisando, não deixando entrar em vigor uma lei que teve quase a unanimidade do Congresso Nacional, com audiências públicas. Eu participei de audiência pública. Olha a força que tem a caneta de um ministro Supremo. Isso não pode ser assim. Se ele tivesse que dar aquela liminar, é um direito dele, do meu ponto de vista, absolutamente sem usar o bom direito, com todas as vênias, mas, principalmente, ele tinha que ter apresentado imediatamente aquela decisão ao pleno. Nós estamos há 1 ano e meio atrás... Ele está sentado em cima. Não julga. Se ele não julgar até o final do ano, não julgará. Esse é um dos vários problemas do Poder Judiciário. O excesso de poder concentrado nas decisões monocráticas. Agora há uma discussão séria sobre isso, porque eu me lembro, certa vez, entrei com um habeas corpus coletivo em nome do Instituto de Garantias Penais contra um ato do ministro Barroso que havia impedido a efetivação do indulto de Natal. O indulto de Natal é privativo do presidente da República. Pode ter um erro formal que o Supremo interfira. Mas ele não pode dizer, não gostei de colocar tais e tais pessoas. Não tem que ser tais e tais. Não é assim que funciona. Você tem que ter a independência dos poderes e a questão da institucionalidade. Eu entrei em janeiro, então não teve a medida, nós só julgamos em outubro, aí a tese foi vencedora. Mas o indulto dura 1 ano. De janeiro a outubro, as pessoas deixaram de cumprir o direito de ficar livre. É uma gravidade enorme coisas como essa. Então, nós temos que discutir o Poder Judiciário como um todo. Primeiro, eu falo na minha área, que é processo penal e direito penal. A coisa mais importante, nós fizemos. Discussão, aprovação, juiz de garantia. Não entrou em vigor por causa da decisão do ministro Supremo. Então, você vê que não é fácil. Finalmente, Cacai, você falou em crimes do Moro e dos procuradores. Que tipo de crime, hein, que você acha aos quais eles estariam sujeitos, hein? E quem que deveria provocar isso? Uma discussão muito interessante, né? Eu às vezes, debatendo com estudantes e tal, falo assim, sempre me coloco a hipótese de ter um crime, eu fico pensando na defesa, já procuro encontrar uma saída. Eu não gosto de criminalizar as condutas de ninguém, não. Mas, veja bem, o que eu estou dizendo, e eu tenho certeza disso, é que o Supremo falou que um juiz instrumentalizou o Poder Judiciário, inclusive coordenando os procuradores da Força Tarefa, para conseguir um objetivo que foi anulado agora. O Lula ficou 580 dias preso. 580 dias preso. Não candidatou à presidência da República à época. Pois bem, é claro que você tem que ver qual é o tipo de estratégia que foi usada. Se comprovar que houve uma efetiva instrumentalização,
aí nós temos uma série de possibilidades de crime. Eu sou muito ruim, não gosto de ficar falando em crime, não. Prefiro falar sempre em defesa. Mas não é possível acontecer uma corrupção do sistema de justiça a esse ponto, porque a corrupção no Brasil ela não significa apenas as pessoas terem uma visão que é dar dinheiro para o outro. Não. Teve benefício? Qual o benefício? Esse cidadão virou ministro da Justiça em função de um ato que ele fez. Ele mercadejou a toga ao ainda juiz conversar com o presidente, que ele foi o principal eleitor. Ele foi o principal eleitor. Então, tudo isso tem que ser investigado agora. Isso eu digo desde o primeiro dia. Em novembro de 2018, quando ele topou sair da 13ª vara para ser ministro, eu disse, olha, esse juiz era um fim melancólico. Não é possível que um dia isso não vai ser discutido e colocado às caras do país. Então, assim, há benefícios? Claro que houve benefícios. Para mim, sem dúvida. Você teve um cidadão que... Eu acho que o Moro, já falei isso mais de uma vez, nunca quis ser ministro supremo. Eu acho que ele não tem competência para tal. Imagina o Moro numa TV Justiça debatendo direito com o Lewandowski, debatendo direito do Celso de Mello. Ele não teria nenhuma condição de fazer isso. Ele fez uma estratégia jurídica instrumentalizando o Poder Judiciário para ser presidente da República, é um direito dele. Ele só não pode instrumentalizar o Poder Judiciário. Então, nós temos que sedimentar dessa ideia, como está sedimentada, de que ele foi o juiz com jurisdição nacional e da parcialidade, há que se perguntar, e quem que vai perguntar? É o Ministério Público. É o Ministério Público. Há que se perguntar, fez isso por quê? E fazer uma investigação, chamá-lo para saber quais foram os motivos. Eu acho que isso faz muito bem. O direito penal ele tem que servir, o direito constitucional, a base do direito penal brasileiro, e do direito constitucional é a dignidade da pessoa humana, e tem que servir para todo mundo. Tanto é que agora, nesse inquérito do STJ, onde estavam investigando os procuradores da Força Tarefa, e começou a surgir um murmurinho que eles seriam presos, me ligou uma rádio lá de Rio Grande do Sul, e eu disse, opa, não vejo motivo para prisão. Não existe contemporaneidade, eu tenho que ser coerente. Eu sou advogado, mas eu sou cidadão cumpridor da Constituição. Eu fui um que saí contrário à hipótese de prisão, que só se falava nisso em Brasília. Eu falei, não, mas é a contemporaneidade que não existe. Claro, quando nós colocamos a necessidade da contemporaneidade para a prisão na lei, lá no tal pacote anticrime, esses procuradores criticaram muito, como criticaram o fato de usar habeas corpus para tentar trancar inquérito. E foi exatamente o que eles fizeram. E é bom que seja assim. A Constituição tem que preservar os direitos para todos, Azeite. Não é só para os meus clientes, não. Meus clientes eu cuido deles. Eu tento fazer preservar. Mas para todos, inclusive para eles. Eu posso te dizer uma coisa. Eu fui o autor da ADC 43, que depois nós ganhamos com a 44 e 54, da presunção de inocência, e que o Moro gostava de dizer, pelo menos as pessoas me diziam, eu não tenho contato com ele, que foi a maior derrota da Lava Jato. Pois eu tenho certeza que hoje, tanto esse juiz como os procuradores que tanto brigaram para não passar a presunção de inocência, eles rezam todo dia por essa vitória que nós tivemos no Supremo. Porque eles só serão presos, se condenados, após o trânsito em julgado, que é o que eu prego para todo mundo. A Constituição tem que servir para todos, inclusive para os ministros do Supremo.